Vamos falar hoje de uma lei que veio para virar o jogo da inovação no Brasil, o Marco Legal das Startups. Ela é de 2021 e foi pensada para, sabe, destravar o potencial que a gente tem por aqui. Pensa só, ter uma ideia genial daquelas que podem revolucionar um mercado, mas dar de cara com um muro de burocracia, um monte de regra que ninguém entende e um risco jurídico gigante. Pois é, por muito tempo essa era a realidade de quem queria empreender com inovação no Brasil. Para a gente entender bem essa história, vamos olhar o antes e o depois. A gente começa vendo desafios que existiam, depois mergulha nas três grandes soluções que a lei trouxe e, no final, a gente amarra tudo, vendo o que se espera para o futuro do Brasil com isso. Ok, vamos lá. Para entender por que essa lei é tão importante, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema que ela veio resolver. Olha, o cenário era um verdadeiro campo minado. Abrir uma empresa era um processo lento, caro, frustrante. E para quem tinha grana e queria investir numa boa ideia, o risco era absurdo. O investidor podia literalmente perder o patrimônio pessoal por causa de uma dívida da startup. E tem mais, vender para o maior cliente do país, que é o governo, essa porta era praticamente fechada para quem trazia algo novo. E é exatamente aqui que a história começa a mudar. Chega em cena o Marco Legal das Startups, que é o apelido da Lei Complementar 182 de 2021. Ela foi desenhada para ser uma resposta direta a todos esses problemas. A ideia era deixar o caminho mais livre e seguro para a inovação acontecer. Mas tem um ponto super importante aqui. Para a lei, o que é de fato uma startup? A definição é bem clara. Não é qualquer empresa nova, não. Tem que ter um modelo de negócio inovador, faturar até 16 milhões de reais por ano e ter no máximo 10 anos de CNPJ. Esse teto de faturamento, só para se ter uma ideia, pega desde uma empresa que está começando no zero até aquelas que já estão com uma boa atração no mercado. E cumprir esses critérios é a chave que abre a porta para todos os benefícios que a gente vai ver agora. O primeiro grande pilar da lei ataca de frente um monstro da burocracia. Vamos entender como funciona o programa Inova Simples, que foi criado para acelerar e muito o nascimento de novas empresas. O nome já entrega tudo, né? Simples. O processo ficou absurdamente mais fácil. O empreendedor entra na internet, lá no portal da Rede Sim, diz que a empresa dele se encaixa nas regras de startup e pronto! O CNPJ sai na hora, de forma automática. E o legal é que, a partir daí, essa nova empresa já fura fila para registrar suas patentes e marcas. Ou seja, a inovação já nasce protegida. Beleza, a empresa nasceu rápido. Mas e a grana para crescer? O segundo pilar do Marco Legal foi justamente criar um ambiente bem mais seguro e atraente para quem investe em ideias que ainda estão no comecinho. O famoso investidor anjo. Pensa nisso como uma rede de segurança mesmo. Antes, investir numa startup era quase como andar na corda bamba sem nenhuma proteção. Agora, a lei cria uma estrutura bem clara que protege quem coloca dinheiro em ideias inovadoras. E a mudança, gente, é da água para o vinho. Antes da lei, a coisa era nebulosa. O investidor podia ser confundido com um sócio, e se a empresa tivesse uma dívida trabalhista ou de imposto, ele podia acabar pagando a conta com o próprio bolso. Agora, a lei deixa bem claro: investidor não é sócio. O patrimônio dele está protegido. Resumindo, as proteções são bem diretas. O dinheiro que o anjo coloca não se mistura com o capital social da empresa. Ele não tem poder de gestão, não se mete no dia a dia e, o mais importante, ele não responde por nenhuma dívida da startup. O retorno dele vem lá na frente como a parte dos lucros. É esse alinhamento de interesses e essa segurança que fazem o capital de risco finalmente circular. Chegamos ao terceiro pilar, e esse aqui talvez seja o de maior potencial transformador. A ideia é abrir as portas do governo para as startups, criando um jeito totalmente novo de contratar inovação para resolver os problemas da sociedade. E para fazer isso, a lei traz uma ferramenta chamada sandbox regulatório. Pensa nisso como se fosse um parquinho de testes, um ambiente controlado. Um órgão do governo pode criar esse sandbox e, ali dentro, as startups podem testar suas soluções inovadoras sem ter que seguir todas as regras tradicionais, mas, claro, com supervisão. É um espaço seguro para testar o que vem por aí. Mas testar é só o primeiro passo. E o que acontece quando uma dessas soluções se prova boa de verdade dentro desse ambiente de testes? É aqui que a mágica acontece. A lei criou um tipo especial de contrato, o contrato público para solução inovadora. Com ele, o governo pode pagar uma startup para testar uma solução. E se o teste der certo, se a solução funcionar, o governo pode fechar um contrato bem maior com essa mesma startup para fornecer o serviço em larga escala e, o melhor, sem precisar fazer uma nova licitação do zero.
É um atalho direto do teste para o mercado real. Certo. A gente viu as peças do quebra-cabeça. Agora vamos juntar tudo e olhar de cima. Qual é o grande plano por trás do marco legal? Qual é a visão estratégica para o país? Os objetivos são bem ambiciosos, e uma coisa leva a outra. É para ser um ciclo positivo, sabe? Um ambiente de negócios melhor atrai mais investimento. Mais investimento financia mais inovação. As novas regras de contratação com o governo ajudam a testar e validar essa inovação. E tudo isso junto torna as empresas brasileiras mais fortes, mais competitivas, tanto aqui dentro quanto lá fora. Então, resumindo a ópera, a estratégia toda se apoia nesses 3 pilares que a gente viu: facilitar a criação da empresa, proteger quem investe e abrir um mercado gigante que é o setor público. É uma abordagem que busca cuidar da ideia desde o comecinho até ela ganhar o mundo. No fim das contas, a mensagem principal é essa. O marco legal não é só um monte de regra nova. É um projeto estratégico, um movimento pensado para modernizar o nosso ambiente de inovação, criar empregos de qualidade e colocar o Brasil de vez no mapa global do empreendedorismo. As bases foram lançadas e as ferramentas estão aí. A grande pergunta agora, que só o tempo vai responder, é se essa estrutura toda vai ser o bastante para transformar o Brasil na potência inovadora que o país tanto almeja ser. Fica a reflexão.